Ei, PH, tu já foi ameaçado? Pensado? Vou ver assim, né? Direta. Já tive situações assim, mas sabe, isso nunca faz parte da função. Mas vamos lá, tu consegue identificar, porque assim, para quem é de fora da Polícia Penal, acredita que qual é o sentimento social comum, né? Que você vai passar ali pelo corredor, pelo pavilhão, vai ter um monte de preso assim, com os coçocos assim, tu É, vai morrer, e não sei o quê, e não sei o quê, e aí tu passa, eu vou te matar lá fora, e manda uma cartinha aqui de ameaça. Existe isso de farsa? essas coisas de filme, né? São ficção científica, muitas vezes. Pode existir situações pontuais, pode existir em qualquer canto. Você deve estar preparado para tudo. Se prepare para tudo. Você quer ser aqui um policial penal? Se prepare para tudo, todas as possibilidades. Nunca fui assim diretamente ameaçado. Uma E situação até que eu vivo minha vida normal. engraçado que tu ocupou cargos de direção que tem um poder ali de decisão sobre massa carcerária, né, cara? Isso. Mas eu acho que eu tava já tão assim, sabe, com as coisas que eram situações que era para causar um certo espanto. Isso aí acontece. Isso aí é de sistema. Sabe, tirava de letra, cara. Hoje em dia eu levo minha vida normal. Cidadão normal, um pouco mais de cautela, claro, em tudo. Até porque você é um profissional de segurança pública, você deve ter mais cautela que um cidadão normal. Né? Mas essas situações aí, pra mim, era inerente, tirava de letra. Eu costumo dizer, cara, que Se tivesse alguma situação, bora à delegacia, vai responder procedimento, faz um PAD, faz o poder maior é na caneta. eu costumo dizer que há, de fato, dois tipos de ameaça. Dois tipos de ameaça. Aquela ameaça rotineira, vai morrer, que você tá cagando, né? Tá cagando, assim. Isso é besteira. E há uma ameaça mais direcionada. Vou dar um exemplo fático, um caso real. Tinha um policial, na época, agente penitenciário, né? Que ele adorava ficar no fura-bolo. Ele adorava ficar no fura-bolo, né? Porque na época, você lembrar disso, a escala diferenciada, né? Domingo e quarta e tal. Enfim. Só que ele mesmo tocava o terror no fura-bolo, na vistoria. Pra quem não sabe, o fura-bolo é o centro de vistoria, né? Vulgarmente vistoria. As visitantes vão entrar, e aí que elas colocam lá aquele malote com alguns itens permitidos pela própria secretaria. A época, obviamente, era outro contexto. E aquele material, ele passa por uma conferência, tanto manual como eletrônico. Manual de contabilidade, contar quantos itens tem, o que é permitido, o que é excesso, o que não é. E depois passa por uma vistoria eletrônica, né? Raio-X, para identificar ali algum ilícito, seja um chip, seja droga, algo do tipo. E aí que ele era muito rígido, E lá eu lembro que no anexo 1 da portaria tinha assim, ó, 2 litros de Coca-Cola. 2 litros de Coca-Cola. Aí a mulher trazia o quê? 2,5 litros. Que ele fazia assim, ó, não vai entrar. O que eu faço? Eu não sei. Às vezes a mulher derramava a coca, às vezes ela tomava, dividia ali, mas não deixava entrar. Não deixava entrar. Aí ele pegava, por exemplo, o bolo, né, que vinha autorizado e tudo. Ela, senhora, não pode bolo confeitado. Lembra disso, época? Não pode bolo confeitado, só pode bolo liso. Aí ele tirava tirava o confeite todo sério, mano. Tira o confeite, aí ele raspava o confeite todinho. Faça isso não, meu filho, não sei o que, não sei o que. Aí, outro exemplo, chegava recheada, né? Tinha que ser embalagem transparente. Ela trazia como? Na recheada mesmo. Aí ele pegava a faca e ó, triturava tudinho. Mas ele tocava o terror. Só que isso vai se agravando, né? E aí a gente foi guardar, acabou lá, né, o horário de entrada das visitas, 2 da tarde na época. Na época podia ficar até às 5, né? Aí os policiais iam lá para fazer a tranca dos presos e tudo. E aí, nesse caso específico, né, ele estava comigo, do meu lado, e ele não era daqui, ele era de outro estado. Não tá mais aqui não, hoje em dia. Aí um preso chegou para ele e falou assim, com o nome dele. Fulano, cuidado com quem você mexe. Só isso. Aí ele, que rapaz, não sei o que, não sei o que. Aí ele, você sabe muito bem o que você está fazendo. Aí o preso se escondeu. Meu amigo, nesse caso, a ameaça é diferente. Ela é direcionada, ela tem um contexto aí, né, de talvez um excesso na razoabilidade ou não, aí depende de cada um, né, talvez um distrato com a visita, porque às vezes de fato ele tirava uma chacotazinha e tal, uma piadinha, não era o fato de ele tirar o confeite do bolo, era a piada, era o distrato, era a ironia, entendeu? E isso vai, de alguma forma, eliminando a relação dele com a massa carcerária e com a visita, né? A ameaça aí é diferente. Concorda comigo? Claro.
É uma ameaça, com certeza, até, né, que o cara realmente não estava sendo um bom profissional, Sim. né, no caso. Mas eu digo assim, por exemplo, ao agir, né, o preso está Ei, fazendo Pedro, um pra cá, ficar aqui perto um ato de disciplina, coisa parecida. E você vai e age, meu amigo, os outros presos que estão vendo você repreendendo, ou tirando o cara para o isolamento, levando para a delegacia, os caras, assim, não, o cara realmente vacilou. Não tem isso não. Quando tem uma situação que você tem que agir, seja porque pegou o preso com o celular, com droga, ou cometeu um ato de disciplina, uma desobediência, quando você vai ganhando, você ganha a respeito do preso, sabe quando? Quando você age também, sabe, só na legalidade. Só no sapatinho, quando você não utiliza, sabe o quê? Do excesso. Porque o preso está dominado, está algemado. Se você começa sabe, fazer atos ali que excedem esse momento aí, tipo bater no cara que tá algemado, isso aí pode gerar um certo conflito. Quando você se excede em certas situações. Então, o que eu observei esses anos, preço penal, quando o cara age legalmente, não se excede, essas situações como você falou, né? Age conforme os protocolos. Não fica de piada, não fica de mesmo que você dê uma falta grave para o preso, mesmo que você conduza o preso para uma delegacia, mesmo que você faça algo que prejudique o preso na execução da pena dele, o próprio preso sabe, for um cara consciente, sabe, não, pô, eu errei. Os outros, ele errou. Está sendo conduzido para o isolamento porque ele errou. Vai pagar, realmente o policial está correto. Você entendeu? Então, quando. E nenhum policial é ameaçado por isso. A não ser, cada um responde pelos seus atos. Faça as coisas certas, né, que você vai ser um profissional referência. Agora, quando você começa a fazer condutas que se excedem, né, quando você vai além daquilo que você deveria ir, aí você pode ser mal interpretado. Eu, particularmente, de verdade mesmo, ameaça, nunca sofri nenhuma mesmo, assim, de verdade. Até porque eu tive bons professores, né, bons instrutores. Eu aprendi a trabalhar, de fato, ali, naquela dinâmica da razoabilidade, entendeu? Isso. Da legalidade. Inclusive, cara, a CPL1, eu lembro que na época, a galera não queria ir pra lá do meu concurso, porque tinha essa fama, né? Era Caucaia e Pacatuba, eram as 3 mais perigosas e tal. E lá, meu irmão, não tinha isso não. O preso inchou, o preso colocou o boneco, tira o preso, seguindo o regramento legal, coloca no isolamento, faz o procedimento. E mesmo que o cara seja periculoso, não tinha isso não. Ele sabe que ele tá dentro do erro dele. Ele sabe que ele tá, em tese ali, pagando por uma situação. Já tive situações que a gente tive que conduzir preso pro isolamento, preso dito como perigoso, preso de alta periculosidade, preso que faz parte de organização criminosa, mas nunca teve uma situação externa por conta disso, porque você dá legalidade. O preso sabe também quando está errado. O preso sabe quando o polícia eu sou representante do Estado. Se o preso te atira ou te desobedece, ele não está desobedecendo a mim, ele está desobedecendo o Estado. O preso que atira contra ti, ele está atirando contra o Estado. Então isso deve ficar bem, inclusive na cabeça do próprio policial penal, que ele é representante do Estado. Mas a partir do momento que você começa a fazer condutas, acaba se excedendo, né, quem é que vai lhe dar respaldo?